Com você, Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Vou pedir o pessoal para projetar, para a gente ler junto. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. O tema que o Senhor me deu para essa noite é o poder do Evangelho. Você crê no poder do Evangelho ainda? Amém? Vamos ler juntos, então? Diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Você vive pela fé? Amém. Hoje a gente vai meditar então sobre isso, sobre o poder do Evangelho. A gente não vai conseguir passar os nossos avisos, então eu vou falar para você, aqueles que eu lembro de cabeça. Amém? Primeiro que eu me lembro é que as inscrições do curso Raízes, promovido pela Integração, estão abertas. Aí teve uma irmã que me perguntou quanto é. É de graça, gente. É de graça, não tem custo nenhum. Vai começar em julho. Tá eu, o Marquinhos e o Tiago aí à frente desse curso. E é um curso para a igreja toda. Então, se você quer participar, procure ou a mim, ou ao Marquinhos, ou ao irmão Tiago, e dê o seu nome. Vai ser um sábado por mês, serão 6 sábados no ano, 2 horinhas ali do seu sábado, e eu tenho certeza que você vai sair daqui profundamente enraizado em Jesus, com a sua fé inabalável, amém? Então, nos procure para você participar desse curso. E agora eu quero chamar então aqui a Luana e as crianças aqui à frente para a gente orar para o culto infantil. Amém. Vamos abençoá-los. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo culto infantil. Pedimos ao Senhor que fale poderosamente com as crianças também, ó Pai. Ana, que ela possa ser em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar então o Ministério de Louvor para a gente adorar o Senhor. Boa noite, irmãos. Como é bom estar mais uma vez na casa do Senhor, né? Lugar de cura, lugar de renovo e lugar também de comunhão. Eu convido toda a amada igreja a se colocar de pé. Nós vamos cantar algumas músicas que cantamos hoje pela manhã. E essa música é a música tema, né? Que é Eis que estou à porta. E à medida que estivermos cantando essa canção, você tem liberdade para cumprimentar os irmãos e liberdade também de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Deus abençoe as nossas vidas. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou
aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou, foi por amor. Vamos adorar ao Senhor com as nossas palmas. Com alegria, vamos cantar. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu dos céus e se entregou, foi por amor, foi por amor, foi por amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Vamos declarar: aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eu entrarei. Eu entrarei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, porque nós abrimos a porta do nosso coração para Ele entrar. Mas Ele não quer só entrar. Jesus, Ele quer na nossa vida o lugar de exclusividade, o lugar da verdadeira adoração. Ele quer encontrar na minha vida e na sua vida.
e Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Nós temos a oportunidade de estarmos aqui nesse domingo, nesse dia, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós não existimos para outro propósito, sabia, meus irmãos? Nós existimos para a honra e glória do nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele fez todas as coisas para a glória dEle. Então eu e você fomos feitos por Ele para a honra e glória do nome dEle. Nós temos essa oportunidade de glorificar a Deus, por isso nós precisamos de ser gratos. E nós vamos cantar a música que se chama Gratidão, com bastante alegria, com bastante animação. Expresse ao Senhor também com a sua afeição aquilo que você tem no coração por Ele, porque Ele está vendo a sua adoração aí, amém? Então vamos agradecê-lo nesse momento. Olha as palmas. Canta minha alma ao Senhor. Nós vamos de novo. Vamos lá? Canta minha alma ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Declarar: canta minha alma ao Senhor. Rende-lhe sempre em ti louvor. Canta minha alma ao Senhor. Sempre ardente louvor. É Ele quem perdoa tua maldade, sara todas tuas enfermidades, quem redime sua vida e coroa de fidelidade. Ele quem perdoa sua maldade e sara todas tuas enfermidades, quem redime sua vida e coroa de fidelidade. Diga honra, a Ele a honra. Para sempre, amém. A Ele a honra, a Ele a glória, yeah. A Ele a força, para sempre. É Ele quem perdoa sua maldade e sara todas tuas enfermidades, quem
sua vida e coroa de fidelidade. É Ele quem perdoa tua maldade e sara todas tuas enfermidades. Quem redime sua vida e coroa de fidelidade. A Ele a honra, a Ele a glória, yeah. A Ele a força, pra sempre, amém. Agora eu quero ouvir só a igreja, vamos declarar? A Ele a para sempre, amém. E nós vamos agora continuar adorando esse Deus, mas nós vamos mais uma vez clamar por Ele. Porque quando nós clamamos, quando nós buscamos ao Senhor, coisas extraordinárias acontecem em nossa vida. E eu te convido agora a clamar por Jesus, a declarar esse nome tão poderoso. E eu desejo nessa noite que através dessas canções, a sua vida, assim como a minha vida também, possa ser transformada pelo Senhor. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus.
trazer sua luz sobre sua família. Clame por Ele. Clame o santo nome, Jesus. Comece a clamar pelo Senhor Jesus. Ele pode restaurar a sua casa. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Você pode declarar mais uma vez? Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. E nós sabemos que quando nós clamamos por Ti, ó Pai, de fato coisas extraordinárias acontecem. Quando nós clamamos pelo Senhor, vidas são restauradas, famílias são restauradas. Depressão, ela vai embora, a ansiedade, o medo, porque a certeza que temos é de que o Senhor vive em nós. Nós desejamos, ó Pai, nessa noite, de fato, ó Deus, ser totalmente transformado pelo Senhor. Nós vamos cantar essa última canção. Eu gostaria que os irmãos continuassem em espírito de oração, em espírito de adoração ao Senhor Jesus. Porque o nome de Jesus há poder. O nome do nosso Deus é poderoso. E Ele pode ressuscitar sonhos ainda adormecidos em sua vida. Que posso ver, se não vale de ossos secos?
posso dizer? Se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha espírito, haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. O que posso ver? Se não vale de ossos secos, e o que posso dizer? Se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha espírito, haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Deus, Ele tem vida para mim e para você, e não somente nessa noite, como para toda a eternidade. Às vezes nós saímos das nossas casas e viemos aqui na intenção de adorar ao Senhor, mas temos um coração abatido, sofrido pelas situações da vida. Mas nessa noite Deus nos traz aqui para adorá-lo em espírito e em verdade, e dizer a você e também a mim e a cada um de nós que estamos aqui cultuando o Senhor, que Ele é o dono da vida e que Ele soprou sobre as suas narinas a vida. Por isso nessa noite nós profetizamos sobre a vida, sobre essa igreja, sobre cada um aqui, a vida de Deus. Nós precisamos da vida de Deus, nós dependemos da vida de Deus.
Nós queremos andar a vida de Deus. Que Ele enche o seu coração com a vida dEle. Enche o seu coração de expectativa. Enche o seu coração de esperança. Enche o seu coração de alegria. Porque o Senhor da vida está aqui nessa noite. E Ele quer você adorando em espírito e em verdade. Eu profetizo sobre ti a vida. Aleluia. Receba sobre ti a vida. Aleluia, Jesus. Vida de Deus. Vira pro seu irmão aí, profetiza sobre a vida dele, a vida de Deus, vai. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Nós profetizamos a vida de Deus. Receba sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, A morte tornando vida. recebemos do Senhor a vida, Jesus. Ressuscita, ressuscita, Jesus. Arde no nosso coração a grande expectativa da glória do Senhor, que é o que nos move nessa terra, Senhor. Nós não vivemos para outra coisa se não for para honrar e glorificar o Teu santo e bendito nome. E nós sabemos, Senhor, que o inimigo, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E muitas vezes um coração desanimado, um coração prostrado, um coração cedido, Senhor, às pressões da vida, ele encontra lugar para oprimir. Mas a Tua palavra diz, em Romanos 16:19, seja excelente para o bem, inocente para o mal, e o Deus de paz esmagará a Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. Nós acreditamos na Tua palavra, Senhor. Ela é a verdade absoluta. E por ela, Senhor, o que ela declara é que nós somos mais do que vencedores. Aqueles que têm fé são mais do que vencedores. Aqueles que creem no Senhor, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Obrigado pela Tua vida na nossa vida. Agora faça fluir, Senhor, através da palavra do Senhor, que o Senhor há de ministrar o nosso coração nessa noite. Que haja transformação, que haja quebrantamento, que haja, Senhor, a vida de Deus mais viva, cada dia mais viva dentro de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Vou pedir a Kailane que coloque o slide para a gente, por favor. Enquanto isso, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1. A gente vai ficar nesse capítulo hoje. Tenho estudado Romanos como nunca antes nesses últimos meses, com o projeto que Deus me deu. E eu tenho ficado encantado com a sabedoria de Paulo, com a excelência de Deus, por meio da vida de Paulo ao escrever a carta de Romanos. Para quem não sabe, a literatura da carta de Romanos foi estudada nos cursos de letras pelo mundo afora
Não sei até qual século, de tão impressionante que é a estrutura que Paulo usa para Romanos. Os teólogos vão dizer que se a gente tivesse que escolher um livro da Bíblia para resumir ela toda, esse livro seria a carta de Paulo aos Romanos. Então essa carta, ela é uma joia que o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, deixou para nós. E antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu quero te explicar um pouco do contexto de Romanos. Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, como a gente bem sabe. Por quê? Porque ali em 49 depois de Cristo, o imperador romano da época, chamado Cláudio, ele expulsa todos os judeus de Roma. Porque, por causa do cristianismo, os judeus estavam criando confusão dentro da cidade, porque eles não acreditavam, alguns, em Jesus e outros sim, e eles começavam a discutir isso nas sinagogas, nas praças públicas dentro da cidade de Roma, e o imperador Cláudio, para dar um fim nisso, ele expulsa todos os judeus de Roma. Eles estavam proibidos de entrar lá. E quando Roma mandava, tinha que obedecer, então eles saem. E aí a igreja de Roma, ela fica com a sua totalidade sendo gentílica. O que é isso? Gregos, bárbaros, romanos, outros que acreditavam em Jesus, mas não eram judeus. E aí, em 55, Cláudio morre, 6 anos depois de expulsar todos os judeus. E aí os judeus, sabendo dessa notícia, se alegram e voltam para Roma. Voltam para aquela igreja. Só que se passaram 6 anos, que aquela igreja tinha outros líderes, outros pastores, outros diáconos, que acreditavam no evangelho de forma totalmente diferente dos judeus. E aí começa uma briga naquela igreja. Quem salva é Moisés, é a lei. O outro lado, quem salva é Jesus, não tem lei, não tem Moisés. E começa essa confusão teológica dentro da igreja, e Paulo fica sabendo disso, e Paulo então vai escrever a carta aos Romanos. Quando Paulo ele escreve essa carta, é muito importante ressaltar que ele estava na sua maturidade cristã. Ele já estava na sua 3ª viagem missionária. Quando ele escreve, ele está ali em Corinto, provavelmente na igreja de Corinto. Ele já tinha passado por açoites, por prisões. Ele já tinha visto Jesus curar por meio dele, cegos voltarem a ver, paralíticos andarem. Já tinha visto casamentos serem restaurados. Já tinha visto Jesus tirar pessoas do inferno e salvá-las. Ele já tinha experimentado com profundidade o poder do evangelho. E aí ele está na sua maturidade cristã e ele vai escrever essa carta, então, para os romanos. E aí é importante também ressaltar que Paulo ele nunca tinha ido a Roma, nunca tinha ido a essa igreja até esse momento. Aquela igreja não conhecia pessoalmente a Paulo, só de ouvir falar. A igreja de Roma, ela provavelmente nasce por causa de Atos 2. Em Atos capítulo 2 acontece a festa de Pentecostes, onde todos os judeus espalhados pelo império iam a Jerusalém para adorar a Deus, para celebrar a festa. E aí o Espírito Santo ele desce ali, Pedro prega, e a Bíblia vai dizer que mais de 3.000 homens se convertem ao Senhor, dos quais muito provavelmente existiam judeus que moravam em Roma, que ao retornarem para Roma, fundam a primeira igreja batista de Roma. Amém? Então, Paulo tem essa missão de ir lá discipular os batistas de Roma. E aí ele vai escrever, então, essa carta com 2 objetivos. Primeiro, resolver esse problema entre os judeus e os gentios. É o primeiro objetivo de Paulo. Ele vai tratar sobre a doutrina da justificação pela fé. E o segundo ele quer se apresentar para aquela igreja, porque ele tem o desejo de ir pessoalmente lá.
porque ele queria que essa igreja de Roma enviasse ele para a Espanha, para ele pregar o evangelho ali na Europa também. Então Paulo, um cara bem estratégico, um cara que já estava na sua terceira viagem missionária, queria ir até essa igreja, porque era uma igreja rica, poderosa da época, porque Roma era a capital do império, era a cidade mais top da época, era a cidade melhor econômica da época, e Paulo quer que essa igreja o envie a pregar o evangelho. Então ele quer ser apresentado para ser enviado, e ele quer resolver essa tensão entre judeus e gentios. E aí a gente entra, então, em Romanos capítulo 1, versículo 1. Acompanha aí comigo. Deixa eu só beber uma aguinha. Diz assim, então, Romanos capítulo 1, versículo de número 1 a 3. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, que a sua palavra, que é viva, eficaz e poderosa, mais cortante e penetrante que uma espada de 2 gumes, venha cortar a nossa alma e espírito nessa noite, ó Pai. Que a tua palavra pronunciada, pregada, venha trazer transformação, libertação, salvação aqui hoje, ó Pai. Nós queremos sair daqui totalmente encharcados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pensa comigo. Nós estamos falando do maior apóstolo de todos, sim ou não? Não houve nenhum homem na época da igreja primitiva que fez mais para o Senhor do que Paulo. Não é mérito dele, é graça de Cristo. Mas, falando em termos humanos, ninguém fez mais por Cristo do que Paulo naquela época. Sabe a primeira coisa que me chama a atenção, Marquinhos? Que quando Paulo vai se apresentar para aquela igreja, ele não fala, eu sou o melhor pastor de todos. Ele não fala, eu sou o maior apóstolo de todos. Ele não coloca as características positivas a seu favor para se apresentar. A primeira palavra que ele usa é, eu sou servo de Cristo Jesus. Paulo está querendo, de certa forma, também impressionar aquela igreja, porque ele quer que aquela igreja invista nele. É como se fosse também uma entrevista de emprego. Ele está lá se apresentando para aquela igreja, falar, vem para cá, Paulo, que eu vou te enviar para onde você quer. Ele poderia encher o peito e falar, eu já fiz 3 viagens, Pedro não fez. Eu sou o apóstolo tal, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu conheço a Bíblia de Gênesis a Malaquias, que era o da época. Eu sou o cara, eu passei 3 anos numa ilha sendo ensinado por Jesus, eu fui ao 3º céu, eu vi Deus. Ele poderia falar isso tudo, mas não, Edivaldo. O orgulho dele era ser servo. Sabe essa palavra servo no original? É doulos. Sabe o que significa? Escravo. Paulo estava se apresentando como um escravo de Cristo. Eu sou um escravo de Cristo. E Paulo, sendo muito inteligente, não se engane, ele coloca essa primeira característica, servo, porque ele realmente se considerava em primeiro lugar servo de Cristo, escravo de Cristo. Mas ele continua, eu não sou apenas um escravo, eu sou um escravo com uma missão. Qual? Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Sabe o que eu aprendo? Não pode ser líder antes de ser servo. Não pode ser pastor antes de ser servo. Não pode estar à frente de um ministério antes de ser servo. Primeiro nós somos escravos de Cristo. Primeiro nós somos servos de Cristo. E depois Ele nos envia para uma missão.
Depois ele nos coloca em lugar de liderança. Não tem como um líder não ser servo. Se existe um líder que não é servo, não foi Jesus que deu essa liderança para ele. Porque eu aprendo com o maior apóstolo de todos, falando, eu sou o primeiro escravo de Cristo. Depois eu fui chamado para ser apóstolo. E aí uma segunda aplicação para nós. Esse texto tem falado muito comigo ultimamente. É que Paulo, ele sabia exatamente quem ele era. E aí eu te pergunto, você sabe exatamente quem você é e o que Deus tem para a sua vida, Kailene? Será que eu sei exatamente quem eu sou e o que Deus tem para a minha vida? Paulo, ele tinha isso claro, ele tinha essas convicções claras. Sou servo, chamado para ser apóstolo e para ser apóstolo dos gentios. Nessa primeira parte ele não está falando isso, mas no versículo 5 ele vai falar isso, que ele foi chamado para os gentios. Sabe o que eu aprendo, Tiago? Que Paulo tinha bem claro, contextualizando. Eu sou servo de Cristo, fui chamado para pastorear, e eu fui chamado para pastorear jovens. Eu não fui chamado para ser pastor presidente, eu não fui chamado para ser pastor titular, eu fui chamado para pastorear jovens. Contextualizando para você entender. Paulo tinha isso claro. Eu não sou os gentios dos judeus, eu não sou o apóstolo dos judeus, eu sou o apóstolo dos gentios. Então eu não vou fazer algo para aquilo que eu não fui chamado. Então nós precisamos ter clareza do chamado de Deus para a nossa vida. Porque senão tem pastor querendo ser missionário, missionário querendo ser pastor, pastor querendo cantar no louvor, e não foi chamado para isso. Nós precisamos ter a clareza daquilo que Deus nos chamou, ter essas convicções da mesma forma que Paulo tinha. Faz sentido para você? Amém. E aí Paulo, ele apresenta o evangelho para o qual ele foi chamado. Esse evangelho é boa notícia, não diz respeito dele mesmo. Ele fala, eu não estou aqui trazendo uma notícia sobre mim. Por outro lado, aquela igreja poderia haver uma expectativa. Uau, o apóstolo Paulo escreveu para a gente. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, ele é o cara. Mas aí ele diz, eu não estou escrevendo sobre mim, a boa notícia não é sobre mim, é sobre o Filho de Deus. Como Paulo diz, nós não carregamos nada de bom em nós. Nós somos vasos de barro. O que brilha em nós é Cristo. E Paulo está falando isso. Este evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Olha o que eu falei, a convicção de Paulo. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Uau! Paulo estava convicto. Eu sei para que eu fui chamado. Eu sei quem me chamou. E eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou o apóstolo dos gentios. Eu estou aqui para anunciar uma boa notícia. Existe alguém que pagou um preço por vocês, gentios. É por isso que Paulo comprou a briga daquela igreja. Porque tinha um bando de judeus religiosos querendo impor barreiras para os gentios seguirem a Jesus. E aí isso mexe com o chamado de Paulo. Paulo fala, opa, estão mexendo com as minhas ovelhas, deixa eu resolver isso aí. É a mesma coisa de alguém chegar aqui e começar a ensinar coisas erradas. Eu tenho certeza que o pastor Neemias vai ficar com uma revolta santa em seu coração. É o que Paulo estava vivendo. Estão tentando ensinar coisas erradas para as ovelhas que Deus me confiou. E aí ele diz, vocês foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Você foi chamado para pertencer a Jesus, amém? Deus está te lembrando disso hoje. Você foi chamada para pertencer a Jesus. Ele é o seu dono. Ele é o seu Senhor. Vamos continuar, versículo 7.
A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Você foi chamado para pertencer ao Senhor, e você foi chamado para ser santo, separado deste mundo. Ou seja, você é diferente. Você não é melhor, você é diferente. Porque aquilo que os outros que ainda não conhecem a Cristo têm prazer, você não tem. Você foi iluminado pelo Espírito. Você entendeu a obra de Cristo. Você foi resgatado, salvo, justificado. E por isso você é diferente. Você foi chamado para ser santo. Deus te separou. É aquilo que Jesus ora antes de subir. Ele fala: Pai, aqueles que o Senhor me deu, aqueles que o Senhor separou, não rogo para que os tire do mundo, mas para que eles permaneçam guardados, fiéis no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Amém? Você pertence a Jesus e você foi chamado para ser santo. Vamos continuar. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Olha que igreja tremenda. Paulo está falando: a fé de vocês, igreja de Roma, é proclamada no mundo inteiro. Todo mundo conhece a fé que vocês têm. Todo mundo conhece o Deus que vocês servem. As pessoas conhecem o Deus que você serve. As pessoas conhecem o Cristo que você diz que ama. As pessoas olham para você e sabem, têm convicção: esse aí é de Jesus, essa aí é de Jesus. Fica essa reflexão para nós. A fé nossa coletiva como igreja tem sido proclamada para toda Belo Horizonte. Os nossos vizinhos, será que conhecem a nossa fé? Fica essa reflexão para nós. Paulo diz: a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. E ele continua, versículo 9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Como eu disse, Paulo queria muito ir àquela igreja. E ele ora para que isso acontecesse. Ele coloca esse desejo diante de Deus. Eu não sei se é em Corinto, qual das cartas que Paulo também vai dizer que ele tinha um desejo de visitar uma igreja e Satanás estava impedindo ele. Sabe o que eu aprendo com isso? Que existe uma guerra espiritual travada contra aqueles que querem pregar o evangelho. E essa guerra só se vence em oração. Precisamos orar, precisamos voltar a dar importância para a oração. Nós tivemos uma aula no seminário que o pastor falou algo que tocou todos os alunos. Ele falou: olha a liturgia das nossas igrejas. 30 minutos de louvor, 40 de palavra, 2 minutos de oração. Isso diz alguma coisa sobre o que a gente considera a respeito da oração. E aquilo me tocou, e eu sei que te tocou também, mas eu aprendo com Paulo que nós precisamos orar para que as barreiras sejam removidas e a gente consiga avançar na pregação do evangelho. E ele continua: porque desejo muito vê-los, versículo 11, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros
gentios. Nesse momento, Paulo ele está explicando para aquela igreja que ele está orando, que ele tem o desejo de ir lá, que ele quer repartir aquilo que Deus confiou a ele com os irmãos, ele quer ser fortalecido pela fé dos irmãos, e agora no versículo 14, ele vai explicar o motivo de tudo isso. Pois sou devedor. Isso me impactou, isso entrou como uma flecha no meu coração. O maior apóstolo de todos, diante da graça do Evangelho, diante da boa notícia que ele foi salvo, justificado, regenerado, ele tinha um sentimento, Edivaldo. Sabe qual é? Soberba? Orgulho? Eu sou o cara? Não. Sou devedor. Sou escravo. Eu tenho uma dívida. Com quem? Com Cristo? Não. Com os outros que ainda não conhecem esse Evangelho. Ele não tem uma dívida com Deus, porque Deus nos salvou pela graça, Deus não nos cobra nada pela salvação. Paulo está falando que ele tem uma dívida com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. Você sente esse sentimento de dívida com aquele que ainda não conhece Jesus? Seu coração ainda queima pelos perdidos? Será que o nosso coração ainda queima por aqueles que não conhecem a Jesus? Ou nós estamos preocupados demais olhando para os nossos próprios umbigo, problemas, prazeres? Estou buscando a Deus porque eu tenho um problema para resolver. Estou buscando a Deus porque eu preciso de uma porta de emprego. Estou buscando a Deus porque o meu casamento está uma bagunça. Mas não estamos buscando a Deus pelo próximo, que não conhece Jesus. Paulo tinha esse sentimento de dívida. E ele não para no sentimento, ele diz, eu estou pronto a anunciar o Evangelho a vocês que estão em Roma. Não adianta só ter um sentimento de dívida, tem que estar pronto para fazer algo com esse sentimento. Sabe o que eu entendo aqui? Que todo crente tem que estar pronto, tem que estar capacitado, tem que estar preparado para anunciar o Evangelho. Não podemos gaguejar na hora de anunciar o Evangelho. Como a Bíblia diz, precisamos saber da razão da nossa fé. Por isso que a gente está aí desenvolvendo o curso Raízes, para que a nossa igreja fique cada vez mais profunda no conhecimento da palavra e consiga estar pronta cada dia mais para anunciar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. E ele continua, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Sabe o que acontece? Você pode ter um sentimento de dívida, você pode estar pronto para anunciar o Evangelho, e você pode se envergonhar do Evangelho, sim ou não? Eu me cobro muito em uma questão. Eu ando muito de Uber aqui em Belo Horizonte, porque eu preciso. E eu perco muitas oportunidades de falar de Jesus para os motoristas. Eu fico, Deus do céu, me ajuda. Quantas pessoas eu já entrei num carro e nunca falei de Jesus? Ah, miserável homem que eu sou. Por quê? Porque eu não consigo começar uma conversa e falar de Jesus com algumas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Eu me sinto, de certa forma, envergonhado de começar essa conversa. E isso não pode acontecer com nós que somos filhos de Deus. Não podemos nos envergonhar desse Evangelho. Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai e dos anjos. Então, além de termos um sentimento de dívida, além de estarmos prontos a pregar o Evangelho, não podemos deixar a terceira barreira, a barreira da vergonha, nos impedir de pregar o Evangelho. Amém?
Em nome de Jesus. Então, vamos continuar. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus não é o ser humano. O poder de Deus não é a oratória. O poder de Deus não é a retórica. O poder de Deus não é o quão inteligente humanamente somos. O poder de Deus continua sendo o Evangelho. Tem pessoas que fazem um sermão de 1 hora, teologicamente perfeito. E às vezes as pessoas não entregam sua vida para Jesus. E às vezes uma pessoa pega a Bíblia pela primeira vez, lê pela primeira vez João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a pessoa se rende a Jesus inexplicavelmente. Sabe por quê? Porque o Evangelho continua sendo o poder de Deus. E essa palavra poder é a palavra dinamis. É a palavra que dá origem ao dinamite explosivo que nós conhecemos. O que Paulo está falando é que esse poder, ele é estrondoso, ele é grandioso. Ele pode romper qualquer barreira, ele pode destruir qualquer muralha do pecado para salvar o pecador que crê. Precisa crer. Você ainda crê nesse Evangelho? Você ainda crê que esse Evangelho pode restaurar a sua casa, restaurar a sua família, restaurar o seu casamento? Você ainda crê que esse Evangelho pode salvar o seu filho perdido, o seu irmão perdido, a sua irmã perdida? Nós precisamos acreditar que esse Evangelho ainda salva, que esse Evangelho ainda é poderoso. Nós só estamos aqui 2000 anos depois por causa desse Evangelho. Irmão, olha para você, irmão e irmã, olha para a sua vida sem Jesus. Você era terrível. Quantos carnavais você já pulou? Quantas coisas horríveis você já fez e Jesus não te salvou? Por que Ele não pode salvar o irmão do seu lado que não conhece a Jesus? Por que é tão impossível Ele salvar o seu filho? Por que é tão impossível Ele salvar o seu tio? Por que é tão impossível Ele salvar o seu amigo, se Ele salvou gente ruim, que nem nós? Sabe o pior ser humano da terra? Olha para o espelho, prazer, somos nós. Paulo diz isso. Somos pecadores, miseráveis. Olha o versículo 17. Por que o Evangelho é o que salva? Porque é no Evangelho que a justiça de Deus se revela de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo está falando aqui que é no Evangelho que a gente conhece que Deus é justo? Não. Paulo não está falando do juízo de Deus aqui. Paulo está falando da justiça que é encontrada em Cristo Jesus. O que Paulo está falando é, a boa notícia, o Evangelho, é o que mostra para o pecador a obra redentora de Cristo, a justiça que existe em Cristo, que é imputada àqueles que creem de forma imerecida. Então esse Evangelho mostra para o pecador a grandeza da obra de Jesus. Amém? Caminhando para o fim, Paulo agora nessa parte, ele vai começar a falar sobre a ira de Deus. Ele diz, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então a ira de Deus se revela do céu. Paulo se apresentou, Paulo falou do poder do Evangelho, e agora Paulo vai falar da ira de Deus sobre todos os pecadores, sobre todos aqueles que não conhecem a Deus. Então, Paulo está falando que a ira de Deus, ela é revelada contra a impiedade e injustiça dos seres humanos que suprimem a verdade. O que é isso? Essa palavra suprimem, ela está ligada ao sentido de aqueles que fazem força contra a verdade de Deus para resisti-la. Paulo está começando a mostrar agora que aqueles que acham que vão escapar do juízo de Deus, acham que pode viver uma vida de qualquer maneira e no fim vai dar tudo certo. Não é assim. Esses escolherão ira da parte de Deus. Vamos continuar. Versículo 19.
Se você puder mudar para mim aí no slide, Fran, por favor. Diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Entre quem? Entre aqueles que suprimem a verdade. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Sabe o que a gente chama isso na teologia? Revelação geral de Deus. O que é? Se você for lá fora, olhar para o céu, olhar para as árvores, olhar para o mar, olhar para o ser humano, olhar para a criação de Deus, isso tudo revela que existe um Deus criador. E diante de Deus, isso é suficiente para tornar o ser humano indesculpável. O que quer dizer que ninguém poderá, no dia do juízo final, chegar diante de Deus e falar: eu não conhecia o Senhor. Deus vai falar: olha tudo que eu criei. Você realmente acreditou naquela ladainha de Big Bang? Que do nada saiu tudo. Então os seres humanos, eles são indesculpáveis, porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, a sua grandeza, a sua divindade, o seu poder como Criador é revelado por meio da criação. E ele continua, olha o que ele diz. Porque, versículo 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Paulo está falando agora que a humanidade, além de ser indesculpável, após conhecer os atributos que Deus se fez manifesto por meio da sua criação, eles não só não glorificam a Deus como Deus, mas eles ainda fazem imagens de coisas terrenas para adorar, no lugar de adorar o Criador. Tem ser humano que prefere acreditar numa estátua de pau do que num Criador que criou os céus e a terra. É isso que Paulo está falando, e ele está mostrando que a ira de Deus se revela contra esse tipo de pessoa. Olha o versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Paulo começa agora a falar coisas que muitos de nós não gostamos de ouvir. Paulo diz: Deus os entregou à impureza. Sabe o que isso quer dizer? Que quando uma pessoa decide viver no pecado, Deus tira a mão e fala: é pecado que você quer? Pode pecar. Não é que Deus faz aquela pessoa pecar, mas é que Deus tira a mão. Deus respeita. Você quer viver no pecado? Você quer viver na pornografia? Você quer viver no adultério? Você quer viver fazendo coisas erradas? Tudo bem, vai lá então. Eu abro mão. É isso que Paulo está falando. Que Deus entrega essas pessoas que têm o conhecimento que existe um Deus, mas mesmo assim rejeitam esse Deus, rejeitam a verdade desse Deus, começam a adorar ídolos em vez de adorar a esse Deus. Então Deus tira a mão. Deus fala: quer pecar? Pode pecar. Hernando Dias Lopes vai dizer que a consequência do pecado é mais pecado. Quanto mais a gente peca, mais a gente vai querer pecar. E ele continua. Se puder colocar no slide aí para mim, versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade,
cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo está falando que Deus também tira a mão e deixa essas pessoas viverem as suas paixões pecaminosas, as paixões que estão nos seus corações. E nós somos, como eu disse, os piores seres humanos que existem na Terra somos nós. A gente é ruim, a gente tem capacidade de matar, a gente tem capacidade de roubar, a gente tem capacidade de adulterar, isso está em nós por causa de Adão. Nós precisamos de Cristo. Paulo está mostrando isso para aquela igreja nesse momento. Ele está começando a mostrar toda a ira de Deus. E no capítulo 1 ele está começando a falar desse povo que rejeitou a Deus, desse povo que conheceu a Deus e não quis servir a Deus. E aí no capítulo 2 ele vai falar dos judeus, dos religiosos, que também conheciam a Deus e não serviam a Deus da maneira que Deus pedia. E aí no início do 3 ele vai juntar todo mundo em um só, e ele vai falar, todos pecaram, e destituídos, separados estão da glória de Deus. Então ele está criando toda uma tensão para na metade do capítulo 3 ele apresentar a solução para esse ser humano que foi entregue às suas paixões, à impureza. A solução para ele é Cristo Jesus. Então Paulo está preparando o terreno, mas isso serve de alerta para nós, para você que talvez ainda não entregou a vida para Jesus, que conhece a Deus, conhece a Jesus e está brincando de ser crente, brincando com Deus. Cuidado, cuidado, é perigoso demais esse caminho. E caminhando para o fim, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha Paulo mais uma vez, pela terceira vez, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Se identificou aí? Esse era você sem Jesus. Desobediente aos pais enquanto criança. Desleal enquanto adulto. Maldoso, sem misericórdia. Paulo está descrevendo o ser humano sem Cristo. Ele é difamador, inimigo de Deus, caluniador. É isso que Paulo está descrevendo. Essa é a condição do ser humano sem Jesus. Ele continua, versículo 32. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis, ou seja, são dignos de morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Sabe o que Paulo está falando? Que o homem sem Cristo, além de pecar, ele aplaude o pecado do próximo. Ele vê o amigo adulterando e fala, pô, você é o bichão, hein? Pegador, garanhão. É isso que Paulo está falando, dessa condição pecaminosa que está dentro do ser humano sem Jesus. E aí eu termino aqui, te fazendo refletir sobre tudo isso. Que tipo de ser humano você quer ser? O que deixa Jesus dominar a sua maldade, os seus desejos, ou o que deixa o pecado dominar você? Então saia daqui entendendo tudo isso que nós falamos. Saia daqui acreditando que o Evangelho ainda é poderoso. Saia daqui acreditando que esse Evangelho ainda pode salvar esse ser humano sem Cristo. Ainda pode ser a resposta para esse ser humano sem Cristo. Saia daqui com esse sentimento de dívida. E se você não se sente pronto, busque se capacitar para pregar o Evangelho. E não se envergonhe desse Evangelho. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero convidar o louvor para a gente encerrar com uma canção. Enquanto o louvor sobe, vamos orar. Comece a falar com Deus. Comece a colocar o seu coração diante de Deus.
Comece a reconhecer diante de Deus as suas mazelas, os seus pecados, as suas dificuldades. Deus já conhece tudo de errado em nós, mas Ele ainda assim nos ama. Ele ainda assim está aqui hoje falando: eu estou aqui para te ajudar a ser melhor. Eu estou aqui para te santificar, você pertence a mim. Abra o seu coração. Como a Lene disse, eis que estou à porta e bato. Foi o tema da cantata dessa manhã. Jesus não estava falando aquilo para o não crente, Ele estava falando para uma igreja, a igreja de Filadélfia. E talvez Jesus está falando para você hoje: eu estou na porta do seu coração batendo. Você vai deixar eu entrar e transformar a sua vida? Ou você vai fechar a porta para mim? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez pela sua palavra. Sua palavra é muito rica, Deus. Sua palavra continua sendo poderosa para salvar, para transformar, para quebrantar, para restaurar. Deus, se algum de nós aqui precisa ser salvo do pecado, que a salvação o encontre hoje, nessa noite. Se alguém aqui precisa de restauração, em alguma área da sua vida, que a restauração do Senhor encontre essa pessoa hoje. Se alguém aqui, Deus, tem orado por alguém da sua família, um amigo, um filho, um tio, um vizinho, que está distante, que o Senhor encoraje essa pessoa para, além de orar, pregar o Evangelho, falar do Evangelho e acreditar que esse Evangelho ainda salva. E Pai, não nos permita, depois de já ter conhecido o Senhor, ter conhecido a Cristo, desprezar o Senhor e não o glorificar como Deus. Nós não queremos ser como esses seres humanos que Paulo falou. Faça de nós filhos verdadeiros, que tenhamos o mesmo sentimento de Paulo: somos escravos de Cristo, chamados para uma missão, e é um privilégio participar da missão do Senhor. Que assim nossos irmãos aqui, todos nós possamos nos sentir chamados a participar de um privilégio, que é a missão do Senhor na humanidade. Em Cristo Jesus que nós oramos como igreja. Amém. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o
Irmãos, glórias ao Senhor. Eu ontem conversava com um colega lá do Vale do Aço e a nossa conversa foi no que diz respeito a pregadores em nossas igrejas. E eu indaguei dele como você tem vivido lá em sua igreja, dirigindo, o dia que você precisa de um pregador. Ele disse: Neemias, muito difícil, não tenho pregadores. Então, quando eu tenho que vir aqui para a aula do seminário, fim de semana, e como ele vem de lá, às vezes domingo pela manhã ele não consegue, ele diz que é difícil ter um pregador. E eu imediatamente disse a ele: Deus tem me honrado com isso. Eu tenho muitos e bons pregadores na Igreja do Progresso. O que eu estou dizendo com isso? Hoje ouvimos pela manhã a Francislene, agora à noite o nosso seminarista, e com respeito ao nosso seminarista, o Ângelo, quarta-feira está marcada uma reunião com os pastores que fazem parte neste contexto do Ministério Pastoral, da Ordem dos Pastores aqui de nossa região, os pastores que